Não desanime. Esse é o tema da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo está numa situação ruim, ele está preso pela segunda vez em Roma, e mesmo gozando de um status de cidadão romano, de várias prerrogativas de cidadão romano, Paulo estava vendo ali que a coisa iria caminhar para um lado que não ia ter mais saída. Ele iria provavelmente ser condenado à morte. Já estava preso, o que causa para as pessoas próximas um certo desconforto, por não dizer vergonha e às vezes até medo, principalmente porque Paulo não estava fazendo nada a princípio errado, estava pregando o evangelho. O governo romano entendia isso como uma grande oposição, até mesmo política. Por isso, muitas vezes, a pregação do evangelho foi condenada. E Paulo estava entendendo que ia ser morto. Nesse contexto, os amigos o abandonaram. Lucas era o único que ainda o apoiava. E ainda teve um camarada lá, um tal de Alexandre Latueiro, que está lá em 2 Timóteo 4,14. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as tuas obras. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O que está dizendo aqui é que esse Alexandre Latoeiro, ele era um falso mestre, ele pregava coisas que não estavam no Evangelho. E mesmo sendo admoestado por Paulo, ele não cedeu, não se arrependeu, não mudou o seu comportamento. E aí Paulo está recomendando que ele, olha, tenha cuidado com ele, né? Guarda-te também dele, senão ele vai acabar te acusando aí, colocando na prisão. Paulo está muito preocupado com Timóteo, e Timóteo era um pastor jovem, como a gente viu na primeira carta de Paulo a Timóteo, e Paulo vai, através dessa segunda carta, passar algumas diretrizes para as próximas gerações de pastores acerca de administração da igreja. Paulo está aqui enxergando a situação dele, vendo os amigos se afastarem, vendo as pessoas que diziam que o amavam, não estando ali mais perto dele, né, ou até falando mal dele, simplesmente porque ele estava preso, né, e provavelmente seria condenado à morte. Então Paulo escreve palavras de conforto, palavras de orientação, palavras para Timóteo ficar firme na sua fé, né? Ele usa a expressão sã doutrina, permanece na sã doutrina. Paulo está preocupado que o evangelho seja pregado da forma pura, da forma correta, que os falsos mestres não se agigantem, né? Quando a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, alguém vai lá e faz, e pode fazer de uma forma não correta, né? Então ele vai falar, vai pregar um evangelho que não é aquele evangelho que está na Bíblia. É um evangelho que enche igreja, é um evangelho que dá ibope, é um evangelho que dá audiência, que dá like, dá visualização, mas não é um evangelho que é aquilo que Deus quer para a gente. Sabe por quê? Porque o evangelho que Deus tem para nós não é um evangelho de palavras confortáveis. É um evangelho de palavras que confrontam, não que confortam. Porque a mensagem do evangelho confronta o pecador. E a gente precisa entender isso e receber isso com bons olhos, né? Nós estamos tendo os nossos erros, as nossas falhas apontadas para que nós possamos corrigi-los. E dessa forma, a gente precisa ter bastante atenção a essas coisas. Paulo está aqui escrevendo a Timóteo, não desanime, né? 2 Timóteo 3, 14 e 15, ele está lá. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo não aprendeu só com Paulo o Evangelho. Timóteo aprendeu com sua avó Lloyd e sua mãe. Então ele teve a instrução em casa, ele teve uma educação cristã dentro de casa. Né? Não cristã porque era no Velho Testamento, mas ele aprendeu o Velho Testamento, provavelmente viu o que aconteceu ali com Cristo, estava bem naquela época ali em que as pessoas talvez estivessem perdidas, não sabiam se continuavam seguindo o Velho Testamento, se acreditavam em Cristo, estavam ainda indecisas talvez com relação a essas coisas. Eu imagino que deve ter sido um período de muita indecisão por parte de várias pessoas, mas Timóteo aprendeu com Paulo, aprendeu as sagradas letras, o Velho Testamento provavelmente com sua avó e sua mãe, então ele tinha conhecimento. E essas sagradas letras, né, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essas sagradas letras, mesmo sendo o Velho Testamento, apontavam para as coisas que Cristo fez e que realizou no nosso meio. Né? E aí a expressão de Paulo, podem tornar-te sábio para salvação pela fé, para entender a fé, atender a salvação através do sacrifício de Cristo. Bom, essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, clicar lá e baixar a revista em PDF. Essa revista, essa edição 71, tem por tema Epístolas para o nosso tempo, e foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. Essa lição número 11 tem por tema Não desanime, a segunda carta a Timóteo. E sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo da revista, da lição, porque ela está bem densa, né? São só 4 capítulos, essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas eles têm várias recomendações que a gente precisa trazer para o nosso tempo. E mesmo não sendo pastor, sendo crente de igreja, vamos dizer assim, né? Nós temos que exercer uma certa liderança, uma mínima liderança, né? No mínimo, sermos diferentes nos faz exercer uma certa liderança em alguns aspectos. E a gente precisa botar essas coisas em prática. E o primeiro tópico, ele fala aqui, exemplo de fé. 1 Timóteo 1:6, né? Na versão aqui do comentarista, despertes o dom de Deus que há em ti. Na minha versão, por esta razão, pois te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo sabia que Timóteo era um homem de fé, era um pastor de uma igreja de Éfeso, né? E que Timóteo estava pronto para colocar a fé em prática, né? E ele não tem dúvidas que Timóteo sabia que necessitava reavivar esta fé, esse dom, que Deus lhe deu. A gente precisa colocar em prática os dons que Deus nos dá. Sabe, muitas vezes a gente tem uma habilidade que dá para usar na igreja, que pode ser usada na igreja, mas a gente fica assim, será que pode, será que não pode, será que dá, será que não dá, será que eu tenho condições ou não? Quando me convidaram, um pastor Bonfim, né, depois da minha esposa ter falado com ele, me convidou para começar a dar aulas na EBD, né, eu já dava aula em faculdade por já tinha pelo menos 5 ou 6 anos que eu dava aula em faculdade. E quando ele me chamou, eu falei, pastor, eu acho que eu não sei dar aula da Bíblia, é muita coisa que eu não conheço ainda da Bíblia, tem muita coisa que eu não aprendi ainda, e eu não sei se eu consigo, se eu sei, se eu posso, enfim, eu não sei se eu estou habilitado a isso. E ele
Não, tem sim, o irmão tem condições, vai lá e inicia. E aí, entendendo que era de Deus, eu coloquei em prática, né? E graças a Deus, deu certo. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo mais, porque quanto mais ensina, mais a gente aprende. Mas se eu não quisesse colocar essa habilidade, esse dom em ação, o que seria? Eu estaria escondendo aquilo que Deus me deu, né? E talvez a forma melhor que eu tenho de pregar o evangelho seja essa, dando aulas de Bíblia, né? O dom que Deus me deu. E eu preciso colocar em prática o dom que Deus me deu. Primeiro amor, né? Aquele amor a Cristo que a gente sentia no dia da conversão, né? Esse termo, primeiro amor, se refere àquele momento da conversão, quando a gente entende realmente o que aconteceu, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para limpar os nossos pecados. Então, a ideia aqui de Paulo é voltar a esse primeiro amor, reviver o dom que Deus nos deu, que havia em Paulo, em Timóteo, né? Timóteo, revive o dom, né? Despertes, como na outra versão, o dom, né? Faz essa coisa funcionar com aquele primeiro amor, com aquele amor de quando a gente se converteu. E por que isso acontece? Por que às vezes a gente vai esfriando? A gente muitas vezes tenta trabalhar na igreja e encontra pessoas que nos atrapalham, encontra empecilhos para a gente fazer a obra. É normal, viu? Quando você tenta fazer a obra de Deus, isso vai acontecer. O inimigo não gosta e usa pessoas e coisas e fatos para tirar o nosso ímpeto, tirar a nossa disposição, tirar a nossa vontade de fazer. Mas a gente tem que estar atento a essas coisas e saber que, como se diz, isso é um bom sinal, né? É um sinal de que a gente está indo pelo caminho certo, né? Uma vez eu ouvi de um pastor, né? Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto, né? Então, se você está levando pedrada, é provavelmente porque tem algum fruto gostoso ali, bom, bonito, aprazível, e as pessoas estão querendo derrubar aquele fruto ali, tá certo? Então, a sugestão de Paulo é reacender, reativar. Como a gente está fazendo churrasco lá e acende, né? E a brasa se espalha no fundo da churrasqueira, e quanto mais ela se espalha, mais ela tende a apagar. Se por um lado a gente precisa espalhar a brasa para que tenha calor na churrasqueira como um todo, por outro lado, quanto mais eu espalho, mais aquela brasa está sozinha para esquentar, né? E aí mais ela tende a apagar. E o cristão, ele precisa ser trazido de volta ao braseiro para que ele se reacenda, para que ele esteja como brasa viva, né? E a gente precisa remexer aquele ambiente ali das brasas, né? Esse remexer aqui é uma palavra bem colocada, né? Não no sentido de precisa tirar da posição e atrapalhar o que está fazendo, mas no sentido de fazer com que aquilo volte, né? A pessoa volte a se empolgar para trabalhar. Quando a gente tem, assim, na igreja, uns eventos especiais, que depende de muita gente para ajudar, que a gente convida fulano, ciclano, me ajuda aqui, faz isso para mim, faz aquilo para mim, né? Você me ajuda aqui na portaria, você me ajuda fazendo um lanche aqui. As pessoas começam a ficar agitadas, animadas com aquilo ali, e fazem e trabalham com gosto, mas dentro daquela agitação. E é assim o braseiro. A gente tem que mexer no braseiro para que as brasas se acendam de novo, né? E é necessário, então, revitalizar a fé. Mas revitalizar a fé, né? Permanecendo naquilo que aprendeste. 2 Timóteo 3:14. Permanecendo naquilo que aprendeste. Porque nessa ânsia de reavivar a fé, tem gente que vai e começa a pregar, como eu já falei, evangelho diferente. E se pregou evangelho diferente, meu irmão,
não está reavivando a fé, está causando outros tipos de comoções. Paulo quer que Timóteo volte aos fundamentos da fé. A gente não pode esquecer, não pode deixar de lado os fundamentos da fé, né? O engano, trabalhar contra o engano dos charlatões. O evangelho, o contraste do evangelho com as novidades imaginativas que vão mercadejando. A palavra aqui, o termo é bem interessante, né? Novidades, porque às vezes aparecem umas novidades por aí baseadas nas imaginações do pessoal, né? E mercadejando, aí o mercado vai absorvendo, gostando, adotando, porque aquilo ali vende, porque aquilo ali atrai pessoas, porque aquilo enche a igreja. Misericórdia, temos que ter muita atenção contra, né? Contra essas coisas, porque essas coisas não vêm de Deus. Igreja muito cheia, desconfie. Né? Não estou dizendo que não pode ter, mas igreja muito cheia, desconfie. Será que realmente está pregando o evangelho? Conheço grandes igrejas que pregam, grandes pregadores que enchem grandes igrejas e falam o que tem que falar, mas infelizmente essas igrejas, elas se formam ao longo do tempo, tá? Não são igrejas que enchem de repente. As igrejas que enchem de repente, a gente desconfia um pouquinho. Pode até ser realmente um grande pregador levantado por Deus, não há impedimento disso, mas a gente tem que fazer que nem os bereanos, tem que ir lá na palavra, conferir, para ver se a coisa está certa ou não. Timóteo aprendeu essas verdades da tradição cristã, foram transmitidas a ele pela mãe e pela avó e pelo próprio apóstolo Paulo, né? E outras testemunhas de fidedignidade comprovada. Outras pessoas que você sabe que de fato são crentes, né? Ele recebeu desde a infância, então ele já tinha familiaridade, ele conhecia os textos bíblicos, né? As sagradas letras, como Paulo fala, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo, né? O Antigo Testamento transmitia, sim, fatos históricos, conta a história do povo de Israel, mas ela tem o Antigo Testamento tem a revelação do plano de Deus, do propósito de Deus ao mandar seu Filho, né? E essa revelação que está no Velho Testamento se cumpre no Novo Testamento. E é necessário enxergar isso. Tem fatos históricos, tem leis que só se aplicavam naquela época, provavelmente. Mas quando a gente tem uma lei que fala do caráter de Deus, o caráter de Deus é imutável, né? Então, se ele achava ruim, ele não vai achar bom agora, porque Deus é imutável. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã, né? E eu entendo que tempo é uma coisa que está na nossa dimensão, talvez não esteja na dimensão de Deus, creio eu, né? Então, quando a lei fala do caráter de Deus, que Deus não gosta, que Deus abomina, que é ruim aos olhos do Senhor, vai continuar sendo ruim aos olhos do Senhor no Novo Testamento e nos dias de hoje, ok? E o Velho Testamento, então, tem revelação do porquê Deus fez essa obra de salvação, né? E isso, Paulo fala, pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E essa sabedoria é aquela que vem da fé, pela fé em Cristo, né? Ninguém pode entendê-la, as Escrituras, né, de fato, até que receba Jesus como Salvador e Senhor, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse é um texto que dá às vezes um pouco de confusão, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, não toda a Escritura, não é todo escrito, é toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção e educação na justiça. Ele coloca esses
três pontos aqui, né? A lei, a escritura, ela é útil para ensinar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual é o propósito de Deus, como se dá a salvação. Ela é útil para repreensão, olha, repreender as pessoas, então são 4, né? Olha, está errado, olha aqui, a Bíblia está dizendo o contrário, né? Ela é útil para correção, porque quem quer se corrigir e olha na Bíblia que está errado, vai se corrigir, porque a Bíblia está dizendo que é para fazer assim. E para a educação na justiça, para a gente criar pessoas justas, né? Convencendo dos erros e o caminho que deve seguir, né? O segundo tópico fala exemplo de coragem, né? Então, tem vários tópicos aqui pensados, 1, 2, 3, 4 aqui. Então, vamos lá. Não te envergonhes do testemunho, 2 Timóteo, 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que sou eu. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, como eu disse, estava preso, ele estava sofrendo, e as pessoas que o conheciam provavelmente estavam envergonhadas, porque o camarada está preso. Se um grande amigo seu é preso, antes de você ter certeza se ele é culpado ou é inocente, com certeza você vai sentir vergonha da situação. Com certeza você vai ficar constrangido, não é isso? Mas Paulo estava sendo preso por dar testemunho do amor de Cristo, né? E Paulo fazia isso com toda a coragem, né? 1 Timóteo 1:7, versículo anterior, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Significa que a gente vê coisas erradas e a gente tem que falar com amor, mas tem que falar dessas coisas erradas, porque a Escritura ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir, né? Como se diz, para fazer todas essas correções. Toda a Escritura 3,16 que eu li agora pouco, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então, se você vê a coisa errada, você precisa ensinar, repreender, orientar, de acordo com o que está na Bíblia. Temos que fazer. E Deus não nos deu espírito de covardia. E como tem pessoas nesses tempos sendo covardes, né? Mas de poder, de amor e moderação. Nós temos poder para fazer essas coisas. Temos que fazer essas coisas, essas correções em amor. Não é discriminando, não tratando mal ou destratando de forma alguma. Não temos esse direito. Temos que fazer a correção em amor. Aquele que peca, né, tem que ser corrigido em amor e moderação. Olha que interessante. Não é para levantar treta, não é para levantar uma boa briga. Não, não é isso não, né? É para fazer com espírito de moderação, com espírito de amor. E quantas vezes a gente vê assuntos até dentro da própria igreja, não é nem pecado não, é só um assunto administrativo, sendo discutido sem amor e sem moderação. Não dá, né? Essas são responsabilidades do crente, são responsabilidades do líder, né? A gente tem que ter essas palavras na ponta da língua usando. Não ser covardes. Temos poder para fazer aquilo que tem que ser feito, para corrigir, para redarguir, para ensinar, mas temos que fazer isso com um espírito de amor e moderação.
moderação. A autoridade moral que Deus nos dá e amor, né? Essa postura tem que ser adotada por todo líder cristão. E todos nós temos que ser líderes cristãos. E aí, na segunda parte, ele fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Participa comigo, né? Paulo está dizendo que ao contrário de ficar com vergonha ou desanimado ou com receio, participa comigo, né? A favor do Evangelho, né? Que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, né? Não segundo as nossas obras, mas por determinação da graça de Cristo Jesus pela eternidade. Participa comigo. Jesus destruiu a morte, 1 Timóteo 1,10, e manifesta agora pelo aparecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho, né? 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. 12, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. A gente fala, eu sei em quem tenho crido, né? Fala isso, mas será que a gente entende que Paulo está falando, eu sei em quem tenho crido, porque eu preguei o Evangelho, estou sendo perseguido, encarcerado e possivelmente vou ser morto porque preguei o Evangelho? Será que a gente tem essa noção desse porque eu sei em quem tenho crido, né? Paulo tinha essa certeza que estava tudo ruim, mas estava tudo bom. Estava preso, estava passando humilhação, mas ele seria salvo. Ele teria a imortalidade, ele teria a vida eterna, né? Esse sofrimento, essa situação toda, no meio disso tudo, ele fala para Timóteo, não tenha vergonha, né? Essa é a razão para a sua confiança. Eu sei em quem tenho eu sei em quem tenho crido. Tá difícil, né? Deus nunca decepciona. A gente às vezes acha que Deus está demorando, que Deus não está vendo, não está entendendo o que eu estou pedindo, né? Ou será que Ele não está querendo atender por quê? Né? E quando a gente realmente tem um problema, Ele vem com a solução, né? Paulo diz aqui que ele crê não na palavra em si, mas ele crê em uma pessoa, a pessoa que deu essa palavra é fiel, ele acredita que essa palavra é fiel, mas ele está dizendo assim, a fé dele não é neste livro, não é nestas palavras, a fé dele é em quem deu estas palavras, é na pessoa de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, não eu sei no que eu tenho crido, né? Deus não decepciona, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. E aí lá no capítulo 2, versículo 3, ele fala de novo, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Aí ele usa três exemplos aqui. Vou seguir a partir do versículo 4. 2 Timóteo 2, de 4 em diante. Nenhum soldado, ele fala, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, no 3. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ele usa três expressões, três exemplos: o soldado, o atleta e o lavrador. O soldado, ele está ali de serviço
ele está ali cumprindo uma missão e não é mais ele é o exército que ele representa, ele é a força que ele representa, ele é o exército, a marinha, a aeronáutica, ele deixou os seus interesses pessoais de lado e atua daquela forma ali. Ele tem a opção de não fazer, mas se ele né, ele tem o serviço militar obrigatório inicial, não tem opção, mas a partir do segundo ano, né, ele tem a opção de estar lá ou não. O pessoal de carreira tem a opção de estar lá ou não, né? E ele vai fazer a vontade daquele que o arregimentou, não é isso? Ele está ali para fazer isso. O lavrador, ele trabalha a terra, né, com a sua habilidade, ele se dedica ao serviço, ele deve ser o primeiro a ter os frutos da terra. E o atleta, ele não corre de acordo do jeito que quer, ele não, como se diz, disputa, né, as competições do jeito que ele quer, tem regras, né? Se é um jogador de futebol, ele tem que cumprir as regras do futebol. Se é um jogador de tênis, ele tem que cumprir as regras do tênis. Se é um atletismo, corrida, enfim, tem regras a cumprir. De vez em quando a gente vê ali uma maratona, o camarada foi desclassificado porque usou uma droga que não podia, porque alguém o ajudou, porque cortou o caminho, enfim, ele tem as regras, né? Ele não corre, ele não faz, não pratica nas suas próprias regras, tem regras a cumprir. Então, Paulo chama de novo Timóteo a participar dos sofrimentos. É um desafio que nós temos que ter em nosso tempo. Nós temos que ter essa compreensão de participar do sofrimento de Cristo. Capítulo 4, versículo 7. Esse é um outro texto também que é utilizado para vários eventos, quando o pessoal está se aposentando, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando, ele está preso, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, em tempo da minha partida, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está assim, olha, eu vou ser morto para satisfazer esse pessoal e que não gosta do evangelho. Tá? Então, meu tempo é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fiz o que eu tinha que fazer, e esse combater o bom combate não quer dizer trabalhar 30 anos de bons serviços e agora eu estou indo para a reserva ter a vida disso, não. Paulo está dizendo que ele pregou o evangelho e se manteve pregando o evangelho, sabendo que isso era um combate, né? Era um combate, era um embate, porque haviam forças contra aquilo que ele estava fazendo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vida. Né? Ele foi leal, ele fez o que tinha que fazer, ele pregou o evangelho do jeito que tinha que pregar, né? E ele tinha certeza, primeiro, em quem cria, que era Deus, que Deus era fiel para guardar o seu depósito e que ele receberia a coroa da justiça. Já estava guardada, reservada, com o nome dele, olha lá, Paulo de Tarso, ó, reservada para ele receber naquele dia. Ok? Terceiro tópico da nossa lição, ainda tem o quarto, né? Vamos lá, exemplos de santidade. Mas santidade é um negócio que a gente acha que é só fazer tudo certinho e tá bom. De fato é. O problema é que no meio do fazer tudo certinho, de vez em quando a gente cai nas tretas, né? E cai em coisas que não convém. 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios. E aqui ele bota fitas falatórios na revista, mas na Bíblia vai um pouquinho mais, ó. Os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evita ficar batendo boca sobre coisa que não vai adiantar. Não vai adiantar ficar discutindo, né? Então, olha só, volta para a Bíblia, prega o evangelho e tá bom. Timóteo era um pastor, ele precisa pregar o evangelho na sua pureza. O que está causando treta, deixa de lado.
deixa de lado. E a gente vê isso muito na igreja, às vezes as pessoas querem trazer coisas para dentro da igreja, se está certo, se está errado, se deve, se não deve fazer. Olha, eu entendo que não deva fazer. Não estiver explicitamente na Bíblia, então, enfim, deixa isso de lado, prega o evangelho. Ora por aquela pessoa que você acha que está fazendo uma coisa que não está muito adequada para um crente. Ora, né? Para que ela deixe de fazer. Né? Ou pelo menos por amor não coma carne, como Paulo diz lá em Coríntios, se não me engano. Né? Se comer carne vai fazer seu irmão se escandalizar, então não coma. Era uma questão também dos judeus lá. Né? E só por amor, não porque teria algum problema nisso. Mas evita o falatório, Timóteo, né? Inúteis e profanos. Alguns discursos às vezes são inúteis, né? Tendência materialista, as pessoas querem justificar as coisas que têm ou que fazem, né? E querem substituir o materialismo por a revelação divina pelo materialismo. Então tem discursos aí que não adiantam, né? E aí, tu vai começar uma discussão com esses caras por conta disso, né? Às vezes a gente vê por aí umas tretas e o pessoal ama treta. O ser humano ama confusão, né? O camarada faz um vídeo de uma confusão que deu no meio do culto e aí aquele vídeo viraliza. Com certeza vai viralizar, porque é confusão. Mas tá denegrindo o nome de Cristo, tá denegrindo o nome da igreja. A gente não deve propagar essas coisas. Não deve, né? Evita os falatórios, né? Isso vai causar impiedade ainda maior. Você vai ficar com raiva da pessoa se você entrar nessa. E não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer, não. Sabe? A pessoa não te compreendeu, volta para a Bíblia, volta para a pureza da Bíblia, para a letra mais simples da Bíblia e faz com que ela entenda o que está ali. Foge das paixões. Aí está lá no 2:22, 3:4b, né? No 2:22 fala foge, outro sim, das paixões da mocidade, né? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Foge das paixões de jovens. Paulo possivelmente também está falando das questões sensuais, né? Mas ele também está falando daquele caráter do jovem inconstante, daquele caráter intransigente do jovem, né? Que quer tomar partido de um ponto e ficar e defender aquela posição com unhas e dentes. Foge. O jovem cristão deve se livrar do partidarismo, da intransigência, das explosões emocionais. Timóteo era um jovem pastor. Então, jovem cristão, deixe estas paixões intransigentes. Entenda que as pessoas acreditam na palavra com níveis de conhecimento diferentes, com níveis de intimidade diferentes. Alguns entendem algumas coisas, outros não entendem. Então, foge destas paixões, de ficar debates acalorados. Será que anjo voa, não voa? Tem anjo do meu lado, não tem anjo do meu lado? Tem isso, tem aquilo? A pessoa estava certa ou errada quando fez isso na Bíblia? Foge, né? Às vezes tem discussões teológicas e a gente vê ao longo do tempo a igreja, se a gente for falar igreja cristã, né? A gente pega toda aquela igreja, inclusive aquela que esteve envolvida com o Império Romano, né? Que, a meu ver, deixou de ser cristão em algum ponto quando deixou de seguir a Cristo, né? Mas aí vem os protestantes que como se diz, reagiram a algumas coisas, e aí vieram outras correntes e várias discussões. Foge das paixões, volta à pureza da Bíblia,
né? Os últimos dias vão surgir pessoas complicadas. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses, né? Repele as questões insensatas, versículo 23 do capítulo 2, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Questões, por que eu vou discutir se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, sei lá, aparece uma moda diferente, sei lá, agora a moda é usar chapéu, mas pode usar chapéu ou não pode usar chapéu, sei lá, eu vou entrar numa treta dessa para quê? Disputas teológicas que não conduzem as pessoas a lugar nenhum. De vez em quando as pessoas me perguntam, mas você é arminiano ou calvinista? Eu pergunto, por que só pode ter os dois? Né? E olhando os 5 pontos de cada uma, 5 a 5, né? Eu sou 4 do Armínio e 1 do Calvino, porque eu acredito que a salvação não se perde, mas Armínio entendia que havia decaído da graça. Mas por que eu tenho que ser A ou B? Né? Por que eu tenho que entrar nessa vibe? Foram 2 correntes, foram 2 discussões que apareceram. Né? A gente tem que pregar o evangelho. Tudo bem, nos estudos teológicos essas coisas acontecem, mas não precisa entrar em pé de guerra por causa disso, não. E aí o tópico 4 vem falar de exemplo de ministério. Versículo 13 do capítulo 1. Mantém o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão, conserva o modelo das sãs palavras. Não fica inventando moda. Não tenta ir à frente. Não bota modismo. Ok? É conservar o modelo das sãs palavras. Guarda o bom depósito. 1 Timóteo 1, 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda, mantém aquilo que você aprendeu. Fortifica-te na graça. 1 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica, sabe? Deixa essas tretas de lado, deixa essas discussões de lado, isso não vai levar a lugar nenhum. Viva na dependência de Deus, viva na dependência da graça de Deus. Deus nos deu a salvação de graça e Ele faz as coisas por nós de graça, sem merecer. Graça, favor imerecido, favor para o qual eu não tenho merecimento. É ganhar alguma coisa que você não podia ter, não deveria ter e não ia conseguir, mas alguém vai te dar. É graça. E Deus nos dá graça, nos dá a salvação de graça, né? E a gente precisa nos fortificar nesta graça. Se Deus não me dá coisas que eu não mereço, eu devo amar aquelas pessoas que fazem de tudo para eu odiar. Ok? Eu devo evitar entrar em discussão com elas, eu devo evitar brigas, eu devo evitar contendas, falatórios, porque não vai adiantar nada, repele as questões insensatas. Um texto que falou para mim, tem falado no meu coração nos últimos tempos, e foi um pastor amigo meu que me diz, né, lê tudo, retém o que é bom. Porque às vezes a gente vê, mas isso aqui está totalmente fora da Bíblia, não quero nem saber o que é. Não. Lê tudo e retém o que é bom. O que não for bom, tudo bem, despreza, mas lê tudo, né? Analisa tudo, vê o contexto tudo, retém o que é bom. É bom que a gente tenha, não discuta, mas é bom que a gente tenha as nossas convicções baseadas na Bíblia a respeito desses assuntos, é importante. Ok? Mas fortifica-te na graça. 2:2, transmite a outros. Né? Versículo 2 do capítulo 2. E o que de minha parte ouviste, também de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Timóteo era um pastor
Paulo transmitiu o evangelho para Timóteo e está dizendo que ele deveria transmitir esse evangelho para pessoas idôneas, que poderiam transmitir a outros e a outros e a outros e fazer com que o evangelho chegasse aos nossos tempos e que chegue a 2.000, 4.000, 6.000 anos à frente. Não sei quanto tempo demora a vinda de Cristo, mas a gente tem que estar preocupado em transmitir esse evangelho à frente, né? Paulo foi criterioso em observar a Timóteo. Ensino a homens fiéis, é ensinar a palavra a pessoas que vão levar esse evangelho à frente. Recomenda estas coisas, versículo 14 do capítulo 2, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, né? Essas coisas que ele aprendeu, ele precisa recomendar, passar, dar testemunho, né? Dar testemunho solene perante a todos. Você tem que saber que você está sendo olhado, vigiado, mapeado, que tudo que você faz vai ser criticado. Dá testemunho, não por isso, dá testemunho daquilo que você de fato vive. Ganhou algo, Deus fez uma coisa maravilhosa na sua vida, você sentiu a presença de Deus numa ação ali que você não via saída, né? Dá testemunho, né? Todo debate público sobre assuntos heréticos é desencorajado. Para de ficar levantando treta, nada se aproveita. A gente chama a atenção das pessoas em particular, não em público, né? E aí, não levanta discórdia na igreja, não, irmão. Você não concorda com uma coisa que está acontecendo? Vai lá no pastor, no gabinete, trancadinho lá, conversa com ele. Pastor, por que desse jeito? Por que não daquele? Por que fez isso? Eu não entendi isso aqui não, só pode me explicar? Mas eu acho que está errado, acho que deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser daquele. Trancadinho no gabinete com o pastor, troca ideia com ele, é muito importante. É diferente, né, de chegar no meio de uma reunião, levantar a mão, até numa assembleia a gente vê às vezes, não, eu não concordo porque está errado. Conversa, acerta, né? Foge das discussões, né? E dentro desse contexto todo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que faz a obra, ele precisa ser bom na obra, né? Quem faz uma obra mais ou menos, fica com vergonha do seu serviço. Você contrata um pintor para pintar a parede, ele pinta mais ou menos, ele vai ficar com vergonha, né? Contrata um pedreiro para fazer uma obra, faz a parede torta, ele vai ficar com vergonha, né? E a gente tem que ser um obreiro aprovado. Eu preciso me apresentar como o melhor profissional da minha área. Não é assim que a gente faz na nossa vida profissional? Eu sou o melhor da minha área. Eu sei fazer bem. Eu faço desse jeito, ninguém faz como eu faço. E a gente tem que fazer assim na obra de Deus. Eu tenho que me apresentar a Deus como um obreiro aprovado, né? Um obreiro que não tem o que se envergonhar, aquele que é testado, que Deus me testou, que Deus me fez passar por provações, que Deus mexeu aqui, né, no meu interior. Eu tive experiências com Ele e Ele tem falado ao meu coração e Ele tem mostrado, tem provado o seu amor para comigo, né? E tem me dado respostas, tem falado comigo, né? Maneja bem a palavra da verdade, né? Obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. O pedreiro tem que manejar bem as suas ferramentas, o pintor tem que manejar bem as suas ferramentas, qualquer profissional tem que manejar bem as suas ferramentas, e nós, obreiros de Deus, temos que manejar bem a palavra de Deus, né? Então, precisamos conhecer, estudar, aprender para que possamos manejar a palavra de Deus. E por último, né, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, prega a palavra, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há lugar
o 4 de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar, vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Irmãos, não temos muitas dúvidas que esse tempo chegou, né? Mestres que pregam as coisas que as pessoas querem ouvir e que pregam mentiras e que pregam contra a palavra de Deus, que dizem que isso aqui é ultrapassado, que o que está aqui não tem mais validade. Prega a palavra, insta, né? Fala, fala sobre a palavra, aplica a palavra, seja tempo ou fora de tempo, oportuno ou não oportuno, corrige, olha, a Bíblia diz isso aqui, eu também estou errado, mas a Bíblia diz aqui, repreende, exorta, com toda a longanimidade, com toda a paciência do mundo e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Temos visto isso no nosso tempo. Deus tenha misericórdia de nós, né? Cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Já tem mestres falando as coisas erradas que estão sendo ditas por aí. Pastores até de nome, que estão pregando coisas que vão contra a Bíblia, mas são a favor destes, né, que veem coisas outras que na Bíblia não está. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos não desanimar, permanecer firme, pregando a palavra, instando, tempo e fora de tempo, corrigindo, repreendendo, exortando, mas com amor, com longanimidade e dentro da doutrina. Que Deus nos ajude.